Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e hoje a nossa conversa é com João Paulo Gomes, ele é agente de investimentos e é sócio da Vessel. Consultor financeiro, nós vamos falar sobre como investir, não é, doutor? Como é que a gente pode investir e ter a garantia de um bom retorno? Muito obrigado por comparecer e participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui fazendo um serviço um pouco até de utilidade pública para as pessoas que estão nos ouvindo. Que falar um pouquinho que o brasileiro devia encarar os investimentos dele como uma coisa séria, não como uma coisa secundária na vida deles. Pois é, com o advento aí da estabilidade econômica, nós tivemos classes sociais que não tinham tanto acesso a investimentos e que agora têm acesso a dinheiro, a investimento. Mas isso significa que o brasileiro passou a poupar mais ou que o brasileiro passou a gastar mais? O brasileiro passou um pouquinho a gastar mais, né? A gente teve, vamos dizer, um crescimento no crédito imenso. A gente teve uma parcela da classe D que virou classe C e partiu para o mundo do consumo. Só que as pessoas precisam aprender um pouquinho a consumir melhor também, a fugir um pouco das taxas de juros muito altas. Um exemplo que eu posso dar, você vai às vezes comprar um eletrodoméstico e está lá o preço à vista, por exemplo, R$ 1.500 e você compra ele em 12 parcelas de R$200. Você está pagando R$700 a mais, está pagando R$2.400. Se você colocasse esse dinheiro e aplicasse, tá, numa taxa aí de 0,5%, em 8 meses você tinha o dinheiro para comprar o bem. Então é essa a diferença, o brasileiro precisa sentar, fazer conta, porque o brasileiro ficou preguiçoso. A gente tem um instrumento, que é um instrumento de investimento, que é a poupança, que todo mundo conhece, a caderneta de poupança, que só existe no Brasil. E por muitos anos, ela conseguiu dar uma rentabilidade maior que da inflação. Então os brasileiros se acostumaram a, sobrou dinheiro, vai para a poupança. E isso os avós passaram para os filhos passaram para os netos, e é uma verdade que vai passando de geração em geração. Só que o mundo do avô era um mundo de taxas de juros altas. Então a gente vê hoje um mundo completamente diferente. Hoje a poupança, ela rende 5,6 ao ano. Se eu tirar a inflação dessa poupança aqui, do IPCA, que é a nossa inflação oficial no Brasil, que é de 4,5, sobrou aí 1,10. Será que dá para o brasileiro conseguir realizar os sonhos dele ganhando 1,10% ao ano? É difícil, é bem difícil. Então quer dizer, a gente pode atestar de que o brasileiro não sabe gastar, assim como ele não sabe poupar. Exatamente, e as duas coisas estão muito interligadas. Então, o brasileiro precisa aprender, às vezes, a poupar primeiro para gastar depois. Está acontecendo o inverso. Está acontecendo o inverso. Gasta, quer poupar, não tem como. E Exato. entra numa ciranda financeira. Exato. Tem um livro que vale a pena a gente colocar aqui, é um livro bem simples, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Ele é um livro em que fala assim, é um americano que ele teve a lição de 2 pais na vida. Ele pode dizer que teve o privilégio de ter 2 pais. Um era o pai verdadeiro dele, que ele chama de pai pobre, era um professor universitário brilhante, mas não entendia nada de dinheiro. E outro era o pai rico, que era o pai do melhor amigo e vizinho dele, que não estudou, mas era um empresário brilhante. E um dos ensinamentos do pai rico, do pai pobre do livro, é dizer assim, faça o dinheiro trabalhar por você, e não o contrário. Uma lição que vale a pena a gente colocar aqui, que as pessoas vão me entender, todo mundo recebe salário, ou pagamento no fim do mês, enfim, e corre para pagar a conta. Então é como se ele colocasse essas pessoas, né, as contas para pagar na frente do privilégio deles mesmos, dos prazeres deles mesmos. Então, como é que ele faz? Todo mundo corre para pagar a conta de celular, parcela do carro, condomínio e por aí vai. O pai rico disse que fazia o contrário. Ele pegava 20% do que ele ganhava, esse dinheiro era para ele. Ele investia, era o pagamento dele. E com os outros 80% ele ia viver. Ele ia pagar suas contas e com isso ele conseguia poupar muito mais do que quem deixa para poupar no final. Porque dinheiro não sobra. Eu nunca vi dinheiro sobrando. Você sempre arruma um destino para o dinheiro. Então, o ideal é a pessoa que estiver me ouvindo, receber o seu salário, separa logo na fonte um pedaço. Não, esse é para investir. Esse é até meu, mas é meu para daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Porque como a inflação hoje em dia no Brasil está controlada, a gente pode agora se programar para o longo prazo. Então, a pessoa com 30 anos pode começar a pensar na minha aposentadoria daqui a 30 anos, 35 anos e por aí vai. Coisa que lá atrás, na época da inflação, era impossível, né? Nossos planos só iam até o dia seguinte. A gente recebia nosso salário, ia correndo lá fazer as compras do mês ou pagar as contas antes que os preços fossem reajustados. Então essa realidade mudou. E se a realidade muda, eu aqui também, como indivíduo, tenho que mudar minhas atitudes. O que é que acontece que nós não poupamos bem e não gastamos bem? Falta de conhecimento? Falta muita educação financeira ainda. Até uma matéria que devia ser ensinada nas escolas. As pessoas não sabem lidar com seus investimentos, não sabem lidar com suas economias.
Você pode ver, por exemplo, taxas de juros em cartão de crédito, taxa de juros em cheque especial. As pessoas não fazem as contas. Aquele pagamento mínimo que a gente vê no nosso cartão de crédito, se eu não faço aquele pagamento integral, deixo para pagar só o mínimo, no mês seguinte minha fatura dá um aumento aí de 10, 12 até mais por cento. Então com isso eu posso entrar numa espiral e depois não conseguir mais pagar meu cartão de crédito. Então as pessoas precisam saber, fazer conta, analisar. Será que é melhor comprar à vista? Será que eu consigo um desconto se eu comprar à vista? Será que não é melhor juntar esse dinheiro para depois comprar? Como o crédito é uma coisa muito nova para o brasileiro, esse fato de sobrar dinheiro para essa classe emergente brasileira é uma coisa até nova, então falta muito de educação financeira para essas pessoas. Quer dizer, pouco dinheiro, financiamento abundante, sonhos intermináveis, Exato. mas para ser concretizado num curto espaço de tempo. Vai resultar em dívida. Em dívida. Se eu posso me programar, posso comprar um bem daqui a 5, 6 meses, porque eu preciso e não preciso desse bem agora, por que não esperar juntar dinheiro por 5, 6 meses e comprar à vista com desconto? Mas o comércio termina não permitindo, né? É tão sedutor. Olha, um bem para quem ganha R$600, para quem ganha o salário mínimo, um bem de R$2.000 está um pouco distante, até pelo o consumo do dia a dia. Mas se eu disser a você que você vai pagar em parcelas de 100, mesmo que sejam 40 parcelas de 100, 100 eu posso pagar. E é aí onde a coisa começa. Porque cada um usa as armas que tem. Começa errado, porque cada um usa as armas que tem. O comércio vai usar, lógico, vai jogar sobre as regras do jogo, mas vai tentar, no caso, fazer o melhor trabalho possível para o interesse dele. Óbvio, cada um, vamos dizer assim, com seus objetivos. Mas o consumidor, ele precisa estar mais esclarecido. Se ele fizer as contas, 40 parcelas de R$100 é 4.000, ele comprou duas televisões, se for o exemplo, for uma televisão. E se ele tem R$100 para pagar em 40 meses, ele tem 100 para juntar em 20. Ele vai juntando, depois vai lá e compra à vista. Agora, esse jogo por parte do mercado, do comércio, o varejista, sobretudo o varejista que lança crédito e essas pessoas, olha, é 100 da televisão, mas eu preciso de uma geladeira, aí vem mais 80, eu preciso de um sofá, vem mais 60, preciso de um outro eletrodoméstico. Não vai chegar a um ponto em que o próprio comércio estaria tirando no próprio pé e alijando parte dessa população do consumo? Existe sim essa preocupação, Elias, que a classe média brasileira esteja muito endividada. Isso realmente é uma preocupação que existe. Eu tive o privilégio de participar de uma palestra com o presidente de um grande banco americano no Brasil, contando um pouquinho sobre esse perfil de endividamento do consumidor brasileiro. O fato positivo é que esse endividamento ele é um endividamento considerado lá fora de curto prazo. Um crediário de uma TV, de uma geladeira, de um móvel, ele vai durar aí de 1 ano a 3, 4 anos no máximo. Então, por mais que esse brasileiro esteja lá muito endividado, sem sobras de caixa no final do mês, em 2, 3, 4 anos ele está livre dessas parcelas. Se a gente pegar esse exemplo e colocar lá para os Estados Unidos, por exemplo, onde a gente teve uma crise imobiliária muito forte, as pessoas ainda estão pagando por casas que valem muito menos do que quando eles começaram a pagar. E esse perfil de endividamento é um perfil de longo prazo, de 30, 35 anos. Então lá, essas pessoas vão demorar muito mais tempo para voltar a consumir. Mas existe sim essa preocupação e parte disso é resolvida com a educação financeira. Então, se ele sabe que ele já passou do limite, ele está lá com 70% da renda dele, toda atrelada a pagamento de crediário, ele tem que parar um pouquinho de consumir, quitar os outros equipamentos que ele comprou para a casa dele e depois poder voltar ao consumo. Agora, Paulo, o que é que fala o Serviço de Proteção ao Crédito? Os números são crescentes da inadimplência, nós temos mais gente deixando de pagar as suas parcelas, deixando de quitar o seu cheque. Aliás, é um instituto bastante interessante, né? O cheque a prazo, aquele cheque que você predata, até juridicamente ainda existe. Uhum. É um contrato ainda muito da própria palavra. A pessoa pode apresentar aquele cheque de uma forma antecipada. O que é que esses números falam? A gente vem crescendo a inadimplência? A gente tem os dois lados da moeda. Existem analistas que falam que a inadimplência está atingindo, vamos dizer, patamares um pouquinho perigosos e outros falam que não, que é normal, a gente tem pico, depois baixa um pouquinho e oscila. Existe sim essa preocupação dos dois lados. Não existe um consenso ainda de mercado que diga se esse endividamento está alto ou não está. Mas você falou um pouquinho a questão da SPC. Uma maneira de fugir da SPC é não dividir, é pagar à vista e pagar mais barato. Ter mais paciência, Exato. Juntar, um pouco mais de perseverança e vai sair ganhando, né? Vai sair ganhando porque vai pagar menos. É do brasileiro e é do ser humano o imediatismo.
né? É muito mais fácil ter um bem aqui agora do que esperar daqui a 6 meses para comprá-lo. É normal isso, mas o consumidor precisa ter um pouquinho de disciplina. Acho que a palavra-chave para o consumidor conseguir realizar os sonhos dele, seja para montar um apartamento, a casinha dele, ou para ter sua independência financeira na aposentadoria, é disciplina. Se fosse fácil, a gente achava um milionário em cada esquina. Um milionário em cada esquina. Daí você não vai ficar milionário de jeito nenhum se de fato você não seguir as regras do dia a dia, né? Da boa convivência. Eu não posso gastar mais do que recebo. Esse é um ponto pacífico. Crucial. Já e basilar de toda essa discussão. Ponto pacífico nosso. Começa daí. Gaste menos do que você ganha. Isso serve para mim, serve para você, serve para o Bill Gates, serve para qualquer pessoa. Essa conta tem que fechar. Comparar preços, gastar sola de sapato, funciona? Funciona. Funciona porque hoje você tem as redes de varejo bem agressivas, com, vamos dizer assim, promoções bem arrojadas, e vale a pena você ir em 2, 3 lugares. Agora o brasileiro faz isso bem. Na hora de comprar ele faz bem. Aonde ele não faz, Elias, é na hora de investir. Na hora de investir. É interessante, como o brasileiro vai lá, cobra desconto, pichincha, mas na hora de investir ele não faz isso. Ele compra o primeiro produto de investimento que ele vê, ou o primeiro produto que o gerente, às vezes, do banco dele oferece. Sem fazer conta, sem saber se aquele é o melhor investimento do mercado, sem ver se esse investimento está ganhando da inflação. E assim, existe um movimento que está sendo lançado agora no país, chamado Acorda Brasil, para que o brasileiro passe a tomar conta dos seus investimentos. Porque o grande mal de quem não gosta de tomar conta dos seus investimentos é deixar na mão do banco e ele vai adorar. Só que ele vai cobrar taxas mais altas, vai cobrar taxa de carregamento se for uma previdência, vai te remunerar pouco, vai colocar teu capital na poupança. E uma das principais mudanças que a gente está tendo no país é na poupança. A poupança hoje, ela rende 70%, para as pessoas poderem me entender, de uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, que hoje está em 8%. Essa taxa, 70% disso, daria uma poupança, um rendimento da poupança de 5,6% ao ano. Aí a pessoa pode estar me ouvindo agora e dizer, poxa, 5,6% está ótimo, é o que eu quero ganhar. Só que você tem inflação. A inflação, ela corrói o poder de compra do teu dinheiro. E a inflação, ela atua todo dia. Então, se eu pego 5,6%, diminuo a inflação oficial do Brasil, que é hoje o IPCA, de 4,5%, sobrou 1,10%. Eu acho bem difícil, Elias, que a gente consiga realizar os nossos sonhos, as nossas metas financeiras, uma aposentadoria tranquila, ganhando somente 1,10% ao ano. Sobretudo se são sonhos da sexta economia mundial, né, gente? Que a gente não consegue encontrar, infelizmente, às margens da lagoa, nas periferias das cidades, o que é uma infelicidade. Mas olha, no retorno do bloco comercial, nós estaremos conversando aqui sobre os diversos serviços que estão à disposição e as opções que você tem para fazer com que o seu dinheiro renda e renda muito melhor. É só um instante, a gente volta já.